Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Pânico! Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Pânico! Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert aqui está hoje, é o Antônio Kennedy. O Antônio Kennedy Linhares, 35 anos, de Limoeiro do Norte, no Ceará. Ó, Limoeiro do Norte. Jaguaribe. Vale do Jaguaribe. Vale do Jaguaribe, região maravilhosa. Pertinho de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Exatamente, que região bacana. Você conhece? Claro, lógico, como não vamos conhecer essa região fantástica. Você faz o que da vida? Sou radialista. Tô aqui como se Sério? fosse uma criança de vaza jogando Então bola com assume Pelé. aí, assume Não, de forma... Assume que eu tô não de fa- saco cheio. Não faz comigo o que você fez uma vez aqui que deixou a Com a Paulinha, foi a Marina também. A Eu Marina, a Marina eu sozinha, vi. eu quase morri. Levantou todo mundo e foi embora. Nossa. Eu assisto O meu todo sonho. dia. Foi um show de Por mim, horror. ele Você não faz precisava o nem quê ter lá? voltado. Você faz programa de... Político. Político? Político, é. Sério? Exato. Sério? Ontem eu conheci uma das referências aqui também na PAN, que foi o Felipe Moura Brasil. Tive lá assistindo os pingos nos is nos bastidores e hoje eu tô com a maior referência que é você. Sem rasgação de seda. não. Caramba. Você tá hein? muito rasgando seda. Tô eu não, tô sou não, de rasgar tô não. seda. Tá Eu não procurando acredito em nada emprego. que fala. Mas é pra mim. verdade. A gente não pode acreditar em nada. Nem pro bem, nem pro mal. É verdade, Não você é? tá certo. A gente sabe o que se passa dentro da gente. Mas não é questão de falar. Você tá sentindo. Eu tô nervoso. E eu não sou de ficar nervoso. Não fala assim. E você faz faz o quê? Uma hora? Tipo... É de meio-dia. Tipo de 11 Augusto e meia. Nunes? É mais ou menos Desce como... o pau no prefeito. É por aí. A linha É? é essa aí. É? É verdade. Desce pau em todo mundo. A gente finge que tá do lado do prefeito, que tá do lado do povo. Não finge. Que é isso, A gente amigo? finge que tá do lado do povo. Você Ajudar o finge? povo. Claro. Você não Nunca tá do ajudei lado... o povo. Nunca ajudou o Claro povo? que ajudou, ele Ah, faz. você Ajuda faz, fora. sabe? O que você ajudou o povo? Ah, a gente faz campanha pra quem precisa. Às vezes chega na rádio, na porta da rádio, que tem muita caridade, a gente precisa fazer. E aí não é... Caridade com o dinheiro dos outros é fácil. Claro. É fácil. Mas você sabe que Tem que salário de fazer o povo radialista... pensar. O povo Você não quer faz pensar. caridade, Emílio? Nenhuma. Faz Não sim. faz? Você tem que fazer o povo pensar. O povo não tá pensando A muito. gente tá tentando Difícil. ir nessa linha, mas é como Você diz. com essa cabeça imensa que você tem. Eu também sou Você, ó, cabeçudo. você é suspeito de falar de cabeça, viu, amigo? Então, nós Você somos pode falar de barriga. cabeçudo, caixa d'água. O povo não quer pensar. O povo quer ir pra dele. Pra mim, você pode falar de barriga, mas de cabeça você não Não, pode. você é cabeçudo também. É o conjunto, né? Tudo É o grande. Como é que conjunto chama a da rádio obra. lá? Rádio Irapuru de Morada Nova. Tem também do mesmo grupo a Rádio Educadora de Limoeiro do Norte. É do grupo Adel Maquino de Comunicação. Adel Maquino, meu patrão, que liberou pra eu estar aqui hoje. Boa. Seja bem-vindo, meu caro. Muito Tá obrigado, bom? Emílio. Hoje nós vamos falar de política aqui também. É política, Paulinha? Não, Emílio. Segurança. Na verdade, hoje pela manhã teve o sequestro ao ônibus no Rio de Janeiro. E aí o sniper deu um tiro na cabeça do sequestrador. O sequestrador morreu. Diferente do que aconteceu naquele sequestro do ônibus anterior, que o tiro pegou de raspão na professora, ela morreu e depois morreu o sequestrador. Então, a gente vai falar disso, né, que é o assunto mais falado. Receberemos, portanto, o coronel da reserva Mascarenhas, é o Vanderlei Mascarenhas de Souza. Ele é oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não precisa ler tudo. que é Não, eu só muita queria coisa. falar, ô Emílio, que ele serviu a rota, ele fundou o GAT e o Esquadrão Antibomba. Enfim, ele tem mais de 100 casos de sequestro, entre eles o caso do Abílio Diniz, o caso Eliana nos Estados Unidos, enfim, rebeliões e presídios. Ele tem vários livros publicados, negociações de reféns, radiografia do sequestro. Tá bom.
Como bom. se Nossa, comportar Emílio. se você for Tá refém. bom, o cara manja Depois de você é sequestro. refém, aí você não vai saber como se comportar. Temos que ler esse livro urgente. Exatamente, porque a coisa tá feia. É isso, Puta, olha o Emílio. que ela fez aqui, a pauta do cara, ó. Você falar tudo. Você, Quer falar tudo? você deveria Não, me você quer ver os agradecer. outros. Você Posso quer- falar? Se você- ela não faz, você reclama. Se ela Não vem faz, não, você reclama. não vem Se não você querer sabe também o colocar que esse... você quer, né, Emílio? Obrigada, Marina. Colocar esse seu exército Dá uma de ligada fãs aqui, ó. aí Dá, contra a minha dá pessoa. uma lida, lê. Não, tá bom. Não, mas lê. eu li. No currículo do cara. Vai, ô, Bolsonaro. Porra, isso aqui é pra ele pedir emprego, não é pra um programa de Tem o rádio. CPF O que embaixo. tá acontecendo aqui? É, Tem que se por eu ordem aqui? chegassem cedo, eu não Pera aí, ô, precisaria nem Bolsonaro, escrever. fica na sua. E os roteiristas vêm aí a partir de setembro, muito obrigada, já foram contratados. E eu não vou mais precisar passar por isso, essa humilhação aí, que eu faço todo carinho e amor. E você reclama. desdenha meu trabalho. É, sempre. Tá? Deveria me Não, agradecer. ela fez Você o currículo sempre do reclama. cara, ó, do... Na verdade, Se ela tem... Ctrl não C, fizesse Ctrl V. Nossa, isso, pior. você ia reclamar. Curso de Ctrl-C. aperfeiçoamento, 2 anos, né? Curso de aperfeiçoamento, 2 anos. Instrutor de educação Curso, física, 1 ano e É meio. porque... Curso de operações em choque, 1 ano É e 45. porque- Curso de patrulhamento motorizado também fez o curso de policiamento integrado em 2002. E o curso de Outras explosivos? corporações. E o curso de gerenciamento de crises e negociações que É ele fez. porque- Curso de explosivos também ele fez. Ou o curso de lavagem de investigação sobre dinheiro. sequestro. Curso de gestão e gerenciamento. Pô, É pra mostrar que ele sabe muito. Curso Querido, de eu vou lavagem de dinheiro é muito bom. Eu só estou um programa de acostumada. rádio, não é o CAT, Não, pô. tudo Valor bem. pretendido de salário. Eu Cato. estou... Só pra mostrar pra gente que ele pode falar o Ô, que ele Emílio, quiser. eu vou te falar, Salvamento em eu alturas. tô acostumada com outro nível de apresentador. Marília Gabriela, por exemplo, você entrega uma bíblia Ah, pra Marília ela. Gabriela lê isso É, aqui. ela lê um livro. Ela lê o currículo, deste é. tamanho. Maria Gabriela do RH As agora. entrevistas saem daquele É, jeito. do RH. Agora, você entendeu? Eu tô recursos acostumada humanos. a Chefe do trabalhar com RH. esse padrão, entendeu? Quantos anos você ficou na chega sua assim, última você não empresa? Ó. E as perguntas, 2. É que é pra gente criar as Duas. perguntas. Sequestro o quê? Você acha que eu sabia que ia ter um sequestro? Duas perguntas. Duas. É porque é pra gente inventar. Eu não sabia nossa que ia ter cabeça. sequestro da hoje. mulher. Calma, Eu sabia Glória. que ia ter sequestro hoje. Calma, Glória. Se por acaso o sequestrador me ligou e falou assim: olha, escreve a pauta aí que eu vou sequestrar o ônibus. Não. Seria muito mais legal. Agora, se alguém tiver interessado em sequestrar algum ônibus amanhã, dá um toque. Olha, depois eles falam que a gente é machista. Você vê que a mulher, quando a mulher começa a perder o argumento, É ela machista, levanta o tom Emílio. de voz. Sempre. Aí, hein? Fala pra mim, Sempre, cearense. sempre, Deixa sempre. aguda. Você vê que ela começa. Ela Começa a começa a chorar, subir o Emílio, tom, aí vamos vira ver. gralha, né? minha? Vai aumentando, Vai aumentando pra ninguém aguentar. Aceita. Maravilhoso. É, Ou chora. Ou chora. muito bem. Não, chora é o Rafinha Bastos. E teremos também participação diretamente do Rio de Janeiro. Aí diminui o tom. Rodrigo Ó. Viga. Olha, foi maravilhosa a sua performance. Maravilha. Maravilhosa a sua performance Vou colocar aqui. meu óculos que você me Pra deixou voz nervosa. ficar no tom. Ah, sim, tá bom. Aí tá ótimo. Desce uma oitava aí. Teremos o Rodrigo Viga contando a história. Todo mundo já deve Diretamente ter do visto Rio e de já Janeiro. sabe. Foi um sequestro que nós tivemos agora permanhana na Ponte Rio-Niterói, vejam vocês. Foi na própria ponte. O cara sequestrou o ônibus. 37 reféns. E aí tivemos um final com o sequestrador sendo alvejado. Olha que bonito esse Bonita termo palavra. que eu usei. Eu não sei se Alvejado. é alvejado é o termo. Neutralizado. Alvejado. É, talvez. Termo técnico. Termo técnico é neutralizado. neutralizado. Como você É sabe? pra dizer Porque não eu ouvi no Jovem picaram Pan bala mais cedo. nele. Ah, Ele fez repita. curso, a gente recebeu o currículo Fez dele curso. também. E aí, hoje nós vamos falar sobre essa política pública que está acontecendo principalmente no Rio de Janeiro de enfrentamento ao crime. Isso é bom ou isso é ruim? Haha, aí que tá, meu amigo. Existem várias vertentes, cada um falando do jeito. Então, hoje teremos aqui no programa Pânico presença ilustre, além do gordão do Bolsonaro. Daqui a Foi. pouquinho o Zuzu aparece. Coronel Mascarenhas. Coronel Mascarenhas, que tem um currículo fantástico. Tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. As mulheres da leitinho. Especialista para os casos de sequestro, oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, pós-graduado em Políticas de Gestão e Segurança Pública. Eu vou parar por aqui porque é muito extenso o currículo. Coronel da Reserva Mascarenhas. Aê! De Mascarenha. Coronel tem 5 livros já, Negociação de Reféns, Radiografia do Sequestro,
contra-ataque, medidas antibomba, como se comportar enquanto refém, gerenciamento, crise de segurança, ou seja, é um assunto bem complexo, muito complicado, pra gente entender um pouco. Mas eu tenho aqui o Rodrigo Viga, que está diretamente do Rio de Janeiro, para atualizar. Como vocês sabem, nós tivemos o sequestro hoje pela manhã na ponte Rio-Niterói. Está o Viga, lindo, fantástico. É um galã, né? Boninho da época. Tudo bem, Viga? Quer que eu pisque pra você, Emílio? Muito descontraído. Viga, você é maravilhoso. Você tem aquela beleza que todos nós ficamos embasbacados quando vemos no vídeo. Que mousse no cabelo, hein, Viga? Fala, Viga. É graxa. Boa tarde, rapaziada. Prazer imenso estar participando aqui do Pânico. Infelizmente com uma notícia não muito agradável, né? Mas que o nosso especialista daqui a pouco pode se aprofundar na técnica utilizada pela polícia do Rio de Janeiro. Foi bem cedinho, viu, Emilhão? Pouco antes das 6 da manhã. Você já pegou o ônibus... Você frequenta muito o Rio de Janeiro, que você já pegou aquele ônibus executivo, quase um frescão do passado, da região de Niterói, São Gonçalo, aqui para o Rio de Janeiro? Talvez sim. Olha, graças a Deus eu não tô anda de Uber Black. Isso, a gente anda mas isso não acontece sempre não, Emílio. Hoje foi um ponto fora da curva. Sim. E aí, eu tô aqui no Palácio Guanabara, esqueci de atualizar e ambientar o nosso ouvinte internauta aqui do Pânico. O governador Wilson Witzel está dando esclarecimentos aqui no Palácio Guanabara. Ele disse que, em princípio, se tratava de um jovem com uma perturbação mental. Um jovem de 20 anos de idade, nós temos imagens aí. Ele foi identificado extraoficialmente, ainda não pelas autoridades do Rio de Janeiro, como William Souza, de 20 anos de idade. Ele se apresentou inicialmente como policial militar, mas não tem qualquer tipo de passagem pela corporação. E a gente já dizia ao longo da programação que pelos vacilos, erros e mancadas que ele cometeu, certamente não tinha uma formação militar. Meu caro Emílio, ouvinte internauta da Jovem Pan, esse cidadão aí, ele estava com uma arma. Agora constatou-se que era uma arma de brinquedo. Além disso, ele tinha um taser, né, uma arma de choque elétrico, tinha também uma faca e recipiente com gasolina. E colocou garrafas de plástico, garrafas PET, né, no alto desse ônibus e ameaçava a todo instante, a todo momento, colocar fogo no coletivo, onde estavam 37 pessoas. Meu caro Emílio, ouvintes internautas da Jovem Pan, atiradores de elite da Polícia do Rio de Janeiro se posicionaram, esperando a melhor hora, o melhor momento para atuar nesse sequestro a um ônibus que durou quase 4 horas. E esse momento apareceu num dado instante em que o rapaz, aí o sequestrador deixa o ônibus coletivo, aí nós temos a imagem, e arremessa um casaco para os agentes de segurança. Foi aí que ele titubeou, hesitou, ficou de costas para o atirador de elite, que primeiro atirou na perna e depois fez outros disparos. Esses detalhes estão sendo apresentados neste momento aqui no Rio de Janeiro pelo governador Wilson Witzel, que disse que já conversou com a família está sem entender por que o rapaz fez isso, de 20 anos de idade, mas o governador afirmou que, num primeiro contato, deu para perceber, segundo esses agentes de segurança, que seria uma pessoa com perturbação mental. É um caso que relembra outros vários que já aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Talvez o mais emblemático, que o nosso convidado possa comentar também, é aquele do ônibus 174, que aconteceu no Jardim Botânico, Área Nobre, Zona Sul do Rio de Janeiro, no ano de 2000. Né? Eu estava lá com o nosso saudoso Israel Gímpio, e eu fiquei muito perto da ação da polícia, do ônibus 174, que durou também horas e horas, e ali foi um erro crasso cometido por um policial que, numa distância de centímetros, tentou usar uma arma de longo alcance, uma submetralhadora, aí, imagens do ônibus 174, e, em vez de atingir o bandido, o criminoso sequestrador, o policial acabou matando a Geisa Firmo, que era a última refém remanescente. Depois o próprio sequestrador foi colocado no camburão e morreu asfixiado. Esse é um case, é um paradigma, e de lá para cá muitos treinos e cursos de qualificação e capacitação usavam esse como um erro que não pode ser repetido, viu, meu caro Emílio? Muito obrigado, viu, Viga? Obrigado aí pelas informações. O Viga tem a manha, né? Faz um jornalismo muito obrigado. Se você tiver mais alguma notícia aí, puta, estamos abertos aqui pra você, tá bom, Viga? Ai, sou fã do Viga. Eu também. Obrigado. Valeu. Eu também. Todas as mulheres são fãs do Viga, mas eu posso garantir que ele é casado e bem casado, Tudo bem, né, mas Viga? a gente não pode ser fã, mas é fã.
Valeu, Emílio. Você continua também um gatão. Grande Muito abraço. obrigado, Viga. Muito obrigado. Muito Valeu, obrigado. Viga. Valeu. Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, aqui, dando as informações. E agora vamos conversar aqui com o nosso coronel, o coronel da reserva, o coronel Mascarenhas, sobre esse caso do Rio de Janeiro. Como é que você viu esse caso do moleque novo, né? 20 anos. Nossa. Perfeito. Inicialmente, uma boa tarde a todos, a equipe. É um prazer estar aqui junto com vocês. Bem, esse é mais um dos casos que a gente tem na crônica policial brasileira. A gente vê que de forma em outros países isso é um pouco mais corriqueiro. No Brasil, esse tipo de ocorrência ele é um pouco novo, justamente pelo emprego do sniper, que é o atirador de elite. Mas a gente vinha estudando o caso e o Viga a gente percebe que ele conhece um pouco do assunto também, e ele já deu a tipologia do elemento. Porque estava difícil entender a motivação. A gente precisa, num primeiro momento, saber quem é que fez a tipologia e a motivação. São duas coisas que têm que estar bem juntas para a gente poder entender. E, num primeiro momento, parecia que não tinha uma motivação criminosa, né? De querer alguma coisa de forma indevida. Então, era algum problema ligado à perturbação mental, de uma pessoa que está divorciada da realidade. E ele acabou confirmando isso aí. Então, infelizmente, né, esses casos têm acontecido já de uma forma um pouco mais costumeira, e o que não deveria acontecer. Por quê? Porque são problemas que estão relacionados a pessoas que têm essa perturbação mental. Resta saber agora o que motivou essa perturbação, se era algum problema relacionado à família, se é uma questão de vingança. O fato é que pessoas com essa tipologia procuram em um determinado momento chamar a atenção. Pode ser que seja um indivíduo, uma pessoa que não tinha a devida atenção por problemas que a gente não sabe ainda quais seriam, mas ele precisava em algum momento mostrar que ele era uma pessoa importante, que ele tinha uma visibilidade na sociedade. Pode ser droga também? Pode ser, é uma possibilidade. Então a gente tem que abrir assim, dois viés aí, um voltado para exatamente a questão mental. Então nessa questão mental, se a pessoa tem esse problema e ele precisa de uma visibilidade e não consegue isso dentro de casa, com a família, em outros locais, ele vai procurar um momento. E às vezes até auxiliado pela mídia em filmes, em outras ocorrências parecidas. Então esse momento era um momento de glória dele, de mostrar, olha, eu sou uma pessoa... Ele precisava ter notoriedade, né? Eu sou visível, eu estou aqui, eu preciso dar um recado. E por que você então, acha mas normalmente esses caras... Emílio, por favor. Oi? Pois Pode não. falar, pois não. Então, normalmente esses caras, eles se vingam da sociedade e depois se matam. Que são esses casos que a gente vê. É o cara que já não acredita mais em nada, ele quer se vingar. Ele quer se vingar de alguém e depois ele acaba tirando a própria vida, né? É uma possibilidade, possibilidade. Esses meninos que tem nos Estados Unidos agora, não sei se vocês viram, ontem foram presos 3 meninos em 3 estados diferentes que pela rede social eles identificaram o perigo. Através de namorada, de amigos e tal. São caras que estão se armando. Parece que esse aí não tinha, era uma arma de brinquedo, Era de né? brinquedo. Perfeito. Parece que era uma arma de brinquedo, mas ele tava com gasolina. A gente não gasolina sabe. não era Uma de doideira. Ele Gasolina era- e faca. A Gasolina gente não e faca. não sabe direito a motivação. A motivação, né? exatamente. Esse que é o Essa problema. que é o X da questão. É a né? Precisa motivação, descobrir né? A motivação. Se Se é ele realmente psicológico. tinha essa perturbação mental, ele precisava dar essa visibilidade. Então, a gente começa a eliminar algumas possibilidades. Uma delas seria vingança. Não, Possivelmente não é o caso. Então precisa tentar chegar exatamente o que motivou a esse momento. E você colocou bem, Emílio, ele não preparou isso aí de uma forma profissional. A gente percebe que é totalmente amador. A começar por uma arma de brinquedo, porque quem quer causar um estrago de uma forma dolosa não vai buscar uma arma de brinquedo, porque ele sabe que a polícia tem arma de verdade. Ô, coronel, Até você que é porque um negociador, e aí você viu que teve de fato que foi o sniper, foi lá e levou o óbito. Você faria o que nessa situação? Como que você agiria sabendo se o cara tem um problema mental? Como foi a ação da polícia? Eu queria saber. Inicialmente assim, fica difícil saber qual seria a tipologia dele e a motivação no primeiro momento. Aí é que entra o papel do negociador. Porque o negociador é um policial altamente treinado que visa coletar informações no primeiro contato que ele faz com o causador da crise. E através dessas informações que ele vai municiando o grupo tático com uma ação integrada. Porque quando a gente tem uma ação desse tipo, você tem basicamente 4 alternativas táticas para atuar. A primeira, e sempre a que deve prevalecer, é a negociação. Você evitar mortes, mesmo que seja do causador da crise. Você tem que preservar a vida dos reféns e, se possível, do causador da crise. A segunda são você usar os elementos não letais, gases, agentes químicos, essas coisas todas. O terceiro é o sniper. E a última é a invasão com um grupo tático. E você pode, como comandante de um gerente de crise, mesclar essas 4 situações. Então, um negociador
que é a primeira pessoa a tomar contato, ele começa a coletar essas informações. Tentar descobrir por que aquele elemento está fazendo aquilo, ou seja, qual a motivação. Quem é a família. Exato. Tentar entender o quadro e, ao mesmo tempo, passar informações para a polícia. Então, Nesse caso, pularam uma etapa do negociador? Não, eu não sei porque assim, a gente não estava no local. Sim. O que a gente percebe é o seguinte, a negociação, como você tinha perguntado, ela tem duas formas de acontecer, duas formas. A primeira, ela é estratégica, que é a negociação pura, ou seja, você percebe que a tipologia é de um elemento não agressivo e você consegue, na negociação, trazer esse elemento, fazer com que ele se renda. E a segunda é a negociação tática, que é a que prepara o ambiente para o sniper ou o grupo tático poder agir. Agora o cara, ele atirou na perna, então, consequentemente, ele não queria nem... o primeiro tiro dele foi na perna. Provavelmente, ele não queria... o objetivo dele não era matar. A gente não Como sabe não, ainda. Marina? Depois do Às outro vezes tiro? não. Peraí, Porque o cara se mexeu, sei lá, ia fazer alguma coisa. Não, óbvio sei lá. que Isso não. aí acabou de acontecer. A gente sabe pouca coisa. A gente sabe- Cornetado. Tem Isso. poucas informações. O que a gente Mas, pode... ô, coronel, Peraí, Pois deixa ele concluir. Por O favor. que a gente precisa entender é o seguinte, o sniper é um policial de um tiro só. Ou seja, o tiro dele tem que ser um tiro muito certeiro para resolver a situação. Não era esse caso, mas digamos que ele estivesse com uma granada na mão que pudesse, ao ser atingido, A própria explodir. gasolina, né? Ou a própria gasolina, ou um revólver e matar o refém. Então o tiro do sniper, quando ele recebe a luz verde para atuar, né, que ou seja, a permissão para ele atuar, é um único tiro e tem que ser certeiro. Nesse Foi o caso, que- a gente percebeu que, né, pelas imagens, eu não estava no local, não sei, parece que acertou a perna. Eu não sei o porquê, se foi proposital esse tiro na perna, se foi para preparar uma ação, ou seja, imobilizar temporariamente para que o pessoal que estivesse próximo viesse fazer a retenção do elemento. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. O Tá? senhor acha que talvez esse tiro na perna não foi porque o policial hoje ele não tem a devida proteção, no caso, porque a gente sabe que agora, a partir de agora, todo mundo já tá descendo a lenha, falando que não devia ter matado, porque era arma de brinquedo, que foi a polícia se antecipou ou não. Você acha que esse é um dos motivos, talvez? Porque o sniper ali, ele, como o senhor falou, é um tiro só e ele tá preparado para acertar onde ele quiser. Você acha que é por falta da retaguarda que o policial tem hoje? Não, nem poderia ser, tá? Porque ele é um profissional que está ali para receber a ordem, para dar o tiro e ser o tiro, como eu falei, um tiro certeiro. Ele não iria, com medo, nesse momento, atirar na perna. Alguma coisa aconteceu, que a gente não sabe exatamente o que foi, pode até ser do movimento brusco, inesperado do elemento e a trajetória do projétil não atingiu o objetivo que deveria ser, a gente não sabe, precisaria ser analisado. Mas independente da situação atual, se tem apoio ou não, quando ele se coloca para ser um sniper, que ele treina e vai para uma ação, ele sabe o que ele tem que fazer e tem que fazer bem feito. Ele não pode errar. Eu tenho uma Coronel, curiosidade. já fez uma pergunta, agora sou que eu. é coletivo? Peraí, não, é só Deixa sobre eu isso. perguntar. Só um segundo. É sobre isso. Mas como é que funciona o protocolo? Como é que funciona o protocolo para o sniper agir? Como é que funciona isso? Quem é que dá essa ordem? Quem é que faz? Como é que funciona isso? Para a gente poder entender. É uma excelente pergunta. O sniper, tá certo. Cala a boca, Paulo. O sniper, ele tem autonomia a partir do momento que ele recebe luz verde, do momento do tiro, mas a ordem para dar o tiro parte do comandante da operação, que é o elemento responsável, porque ele tem todas as informações possíveis naquele momento para poder ter uma análise do quadro. O sniper, ele está numa posição ideal para ele de tiro, às vezes num ângulo ascendente, descendente, mas ele não tem noção de tudo que acontece. Tanto é que o sniper ele não trabalha sozinho, ele tem um auxiliar, que é o elemento que fica com o binóculo, olhando, acompanhando, recebendo informação e passando para ele. Então ele, para poder efetivamente executar o tiro, ele recebe a ordem do comandante da operação. Luz verde. Aí ele vai verificar qual é o melhor momento, o melhor ângulo para ele executar aquele tiro. A não ser que seja uma situação de improviso, que de repente o elemento comece a matar refém. Aí ele vai ter que agir muito rapidamente. A nossa legislação brasileira, ela é um pouco... ela não tem uma abrangência total sobre esse tipo de ação de um sniper, porque é muito novo ainda na situação, na crônica policial brasileira. Então há necessidade ainda de se mudar, de se criar, mas de qualquer forma ele está amparado na legítima defesa de terceiros. Na hora que ele executa essa ação com uma ordem legal, ele está amparado na legítima defesa de terceiros. E é pra Coronel, matar. Posso fazer minha pergunta? Não. Não, é pra ir pro açougue. Posso falar? Às Só vezes vai fazer um não. churrasco. Coronel, desculpa. Pois não.
há quase 20 anos atrás, a gente teve o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, Sim. que foi considerado um desfecho trágico, né? Porque o tiro passou de raspão pela menina, o sequestrador acabou atirando na professora, ela morreu e ele acabou sendo asfixiado dentro do carro da polícia. Virou filme, enfim. A polícia, dessa vez, precisava acertar e ter matado o sequestrador. Foi um acerto? Ó, o evento morte nem sempre quer dizer que foi acerto ou foi erro. Tudo depende muito do momento do que está acontecendo. Porque a gente tenta, como eu falei desde o início aqui, preservar todas as vidas dos reféns, inclusive do próprio causador da crise, até para entender por que tudo aquilo aconteceu. Mas, de repente, alguma coisa sai errado, foge ao controle. Por mais que você tenha domínio do que está acontecendo, tenha todas as informações, dependendo da tipologia, o elemento pode ter um surto e começar a matar a troco de nada. Então a polícia não pode correr risco. Nesse caso, pelas informações que a gente viu, ele tinha já preparado um ambiente para, de repente, iniciar um incêndio ou começar a explodir alguma coisa. Algum gesto dele, alguma atitude, poderia demonstrar para quem estava negociando, para o negociador ou para o comandante da operação, que ele poderia fazer isso a qualquer momento. Então a polícia, para preservar a vida dos reféns, acabou executando o causador da crise. É uma possibilidade. A polêmica, porque acho que a Paulinha pontuou, é porque o nosso querido governador, o Wilson, qual é o nome dele? Witzel. Ele comemorou como um gol. E ele deu declarações, né, sobre isso, sobre o sniper. E aí vira esse fla-flu também. Se o cara tinha que ter comemorado, não tinha. O que você achou da postura do governador? Olha, cada um comemora... Te ferrando na pergunta, chama aí. Não. Eu acho assim... Então, se também tivesse morrido 37 pessoas, né? Veja bem, tudo é questão de momento. As pessoas procuram aproveitar as oportunidades que aparecem de acordo com aquilo que é interessante para ele. Obviamente que é muito importante para uma tropa, para a polícia, saber que o seu mandatário maior, o seu chefe, está apoiando a ocorrência. Isso não quer dizer que o apoio vai apoiar coisas que não estejam corretas. Correto. Mas isso eleva a moral da tropa, né? Brincando como a gente falou aqui, disciplina. A tropa gosta muito de ter moral elevada. Uma tropa motivada, ela consegue ser muito mais profissional. E também a pergunta que ele tinha feito, o momento não é bom. Então tudo isso daí vai influenciar. É um momento porque as coisas terminaram bem. Se não tivesse terminado bem, talvez não houvesse toda essa comemoração. E vai esperar o cara colocar fogo e matar 37 pessoas Paulinha. queimadas? Exatamente. Não é? Isso que eu queria falar, o que eu queria falar no próximo bloco, que a gente tá meio em cima agora, mas a gente vai continuar esse assunto, é falar sobre essa política, porque ele tem uma política de enfrentamento à violência, ao crime organizado. Isso me parece que o Witzel está fazendo no Rio de Janeiro. Tá. É o quê? É enfrentar o crime que tem consequência de bala perdida, de tal, e tá no meio dessa discussão e aconteceu esse fato aqui. Eu queria perguntar isso para você no próximo bloco, se você me permitir, coronel, mas sempre respeitando a estrutura, a hierarquia e a disciplina. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Emílio tá com medo. Isso é o lema do exército, pô. Você quer o quê? Emílio? Um militar é isso. Não, eu sei. Não tem esse papinho. Eu Nós sei vai que pro break, não. então? Eu vou fazer um break Tá bom. rapidinho. Eu vou fazer um break rapidinho. Já a gente volta aqui na Jovem Pan. E se você tiver alguma pergunta, pode mandar @programa Pânico. Estamos com uma grande audiência aqui. Tá bombando. Hoje também. Estamos aqui com o Coronel Mascarenhas, especializado em casos de sequestro. Já a gente vai falar mais. Vamos falar de outros países também, como é que eles lidam com esses momentos e tal, pra gente poder... Eu quero saber como eu devo me comportar caso eu seja Gralha, refém. pode matar a gralha? Você tem uma arma aí, tio? Cadê os direitos humanos, gente? Vai lá, dá Daqui a Hoje pouquinho a não gente tem. volta. Tudo bem, meus amores? Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Estamos aqui com o Coronel Mascarenhas, especialista para casos de sequestro. Ele já lançou 5 livros: A Negociação de Reféns, Radiografia do Sequestro, Contra-ataque, Medidas Antibomba, Como se comportar enquanto refém. Isso é bom, hein? Tem que Isso é saber. bom. Vai roubar minha pergunta, não. Lembra? A vida não é casa de papel. A vida é mais difícil aqui. Como se comportar enquanto refém, gerenciando crises em segurança. Coronel, sabe de uma coisa? Eu acho que hoje em dia, como a gente tem rede social, tem muita opinião, a gente recebe muita informação. E por isso que eu acho importante trazer a presença de um profissional, de um cara que realmente sabe ali, que conhece o negócio, porque a gente vê muita gente falando e comentando coisas que fazem até sentido
se, por exemplo, que nem o cara, porque nem a primeira discussão aqui, né, foi, por que ele deu tiro na perna e por que se ele deu tiro na perna ele podia deixar aquele cara lá, poderia ter preservado a vida pega um dele. isqueirinho. A gente teve uma oportunidade de acompanhar alguns trabalhos desses snipers. É um trabalho muito punk, né? Porque o cara, pra vocês terem uma ideia, o cara ele faz um treinamento pro coração dele baixar pra 30 batimentos. Nossa. Ele tem que ter uma concentração naquilo. É um trabalho muito específico e muito profissional. Eu preciso fazer esse curso. Porque você deixa meu coração acelerado. Então, pode fazer a depois pergunta ele agora. dá um... Tá. Ô, coronel, ontem meu marido tava falando, nossa, o ladrão entrou no ônibus pra roubar, né? Tipo, a gente fica indignado, porque são pessoas que estão ali, estão trabalhando, estão correndo atrás e de repente passam por uma situação. Um sequestro, então, pior ainda. Eu uso o transporte público, diferente de Emílio Surita, mas aí eu fico pensando assim, se eu estivesse num ônibus ou num metrô, sei lá, tá bom, sei lá, entrasse um sequestrador, eu acho que ia ter uma crise de riso, de nervoso, ou eu ia tentar meio ficar amiga do sequestrador pra tentar... Nossa, eu acho que o sequestrador ia rir com esse cabelo espanador que você tá. Deixa o abacaxi. Ele ia querer ser meu amigo, Nossa, só pra dá um saber tiro na as hora. coisas. Voltando, né, que eu vi que o senhor escreveu um livro sobre isso, como que a pessoa deve agir? Fica lá rezando e tentando ser invisível, faz pensamento positivo? Certo. Como se comportar quando Poderia estiver numa falar situação aquilo que de você falou para Emílio? Ótima pergunta, excelente pergunta. Sim, a pergunta é muito boa, porque vai ajudar muita gente. Muito obrigada. Ninguém quer ser refém, né? Ninguém quer cair numa situação como essa. Mas a primeira recomendação, e é difícil mas é tentar manter a calma. Porque se você não conseguir se controlar, você vai ter atitudes que podem enervar, de alguma forma, o causador da crise. Isso pode soar para ele como um desafio, que você não está aceitando as ordens dele. Porque o elemento, quando toma reféns, ele quer mostrar que ele tem poder. Por isso eles são violentos no início. Se ele chegar baixinho e falar assim, Paulinha, fica quietinho aí que eu não vou fazer nada com você, você não vai fazer nada. Agora, se ele chegar gritando, já agredindo, as pessoas já ficam com medo. Então ele precisa no primeiro olho, né? Exatamente. No primeiro momento ele precisa dominar a situação. E ele só domina com violência. Por isso que toda ação inicial ela é violenta. Ou com agressão, com tiros, ou com gritaria, mas toda ação inicial é dessa forma. Cabe a quem estiver na posição de refém tentar se acalmar, não entrar nesse jogo. É difícil? Mas o primeiro momento é você tentar ter controle da situação. De que forma? Ouvir bastante, o que der para ouvir, evitar encarar os causadores da crise, os assaltantes, sempre olhos baixos para não mostrar que você está desafiando. Toda vez que você olha para a cara de um assaltante, isso para ele soa como um desafio, um enfrentamento. Então você tem que ser humilde, submisso, mostrar que ele está no comando. Me lembra o casamento pouco, essa isso aí, negociação. muito bem colocado. Eu acho que você tá bem parecido. Muito bem. Você não enfrenta um sniper. Não, é verdade. São três coisas. São três for o seu coisas. casamento. São três coisas que você faz assim. Com o sequestrador, com a tua mulher e com o urso no Alasca. Que vai te atacar com Você é um fome. sniper, então. Fica assim. Não olha. Acabou. Fica Ô, de Coronel, deixa eu cabeça fazer uma baixa. pergunta que eu tenho uma curiosidade. O senhor, como negociador, quanto tempo demora para você fazer uma leitura do cara e entender aquela motivação e saber que caminho seguir? Quanto tempo Tipo que leva, mais ou filme. menos? Porque a curiosidade é justamente isso, que a gente vê muito em filme. A Casa de Papel aí é um exemplo. Papel, pô. Espera Viu? só um Sniper minutinho. americano. Deixa eu concluir minha pergunta, Isso é vida real. ô Paulinha Vocês ficam Cover, falando peraí. de mim. Mostra que tem um lance da negociação. Quanto tempo demora para o negociador entender o perfil daquele criminoso? Rapaz, vocês entendem bastante do assunto, só fazem pergunta difícil, hein? Tá vendo, Emílio? Boa. Toma essa. Boa, Mas Bolsonaro. deixa eu só completar. Além de tudo isso, tem uma coisa que a gente chama estocolmizar, o síndrome de Estocolmo. Ou seja, você tentar fazer com que aquele elemento que é violento se torne seu amigo, bonzinho. Ou seja, você tem que mostrar que você Criar empatia, né? cria empatia. A gente chama de rapport. Rapport é essa Isso é empatia. É bom. E faz É bom porque como? diminui a violência. Você corta a violência. Como que você faz isso? Então, aí não é fácil. Não é fácil porque não é uma coisa que se instala de imediato. É você sendo subserviente, você cumprindo as ordens que ele está mandando. Tem aquele filme, né, com o George Peraí, sem Clooney. filme, por que favor, sem Deixa ele filme. contar a técnica de rapport, entra pô, uma no interessante. programa de televisão. Pera, Paulinha. Paulinha, não é filme. Porque, veja Não é bem, o Rambo, meu. se ele tiver que, num determinado momento, escolher
uma vítima para executar, ele vai escolher aquele que está desafiando, quer seja Sim. no olhar, em atitude, etc. E aquele que soou bonzinho para ele, que está estocolmizado, que já ouve o raporte, ele vai sempre proteger, né? Tanto é que isso chamou-se síndrome de Estocolmo, porque esse fato aconteceu de verdade no rouba-banco em Estocolmo, e no final os reféns fizeram um cordão para proteger os assaltantes de banco da ação da polícia. E uma das reféns acabou casando com um dos sequestradores, né? Ai, que E- lindo. e- Chorar. Ai, que lindo. Por isso que chama isso. Chorar adianta? Às vezes não. Às vezes não, porque se você não conhece a tipologia do elemento, a atitude que você toma acaba incomodando ainda mais. Por isso que a gente vê às vezes em filme, traz o pai, traz a mãe, traz o irmão. Isso não é recomendável enquanto você não tiver certeza disso. Porque se ele brigou com a mulher, se ele brigou com a mãe, você bota a mulher na frente dele, Ele dá piorou. um tiro na hora. Piora a E coisa. quanto tempo, coronel, que leva? Então vamos lá para a sua pergunta. O negociador, a função dele é ganhar tempo. Então não existe assim um tempo determinado. Mas a gente tem um estudo acadêmico que diz que os primeiros 45 minutos são os mais cruciais. É onde as tensões estão elevadas e com o tempo elas começam a diminuir. Esse é o papel do negociador. Ele vai chegar, vai tentar manter um contato com o elemento, com o causador da crise, tentar entender por que ele está ali, e nas palavras desse elemento, conforme as respostas, ou mesmo na linguagem corporal, o elemento, olha, eu não sou um cara violento, mas olha minha mão, estou mostrando a arma. Foi aí, pô. Eu não vou bater, mas ele está de punhos fechados. Então, tudo isso, o negociador tem que saber fazer essa leitura para, nesses momentos iniciais, tentar entender o que está acontecendo. Então, se você me perguntar quanto tempo pode demorar, depende muito da habilidade do negociador e da resistência do tomador de crise. Se é um elemento que já participou de situações dessas, que já viu o filme, ele vai ser muito mais difícil de ser estocolmizado, de entrar na situação de não fazer violência contra os reféns. Então, não existe um tempo preciso. Mas eu digo para você, os primeiros 45 minutos, eles são os mais cruciais. Ô, coronel, o que o senhor acha dessa política de segurança principalmente no Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é um estado assim que tá, sei lá, tem narcotráfico, Milícias. é bem zoado, né? O Rio de Janeiro alguns lugares do Rio de Janeiro, não é o Rio de Janeiro todo, alguns lugares do Rio de Janeiro é bem zoado. E a gente também fica até em dúvida, né? A opinião pública fica em dúvida em relação à polícia, tal, não sei o quê. O que o senhor acha dessa política de realmente enfrentar o bandido do novo governador lá do Rio? Olha, na minha opinião, né, eu entendo que isso aí é importante, porque o Estado não pode ficar refém da criminalidade. Você tem que responder. Se o crime está ultrapassando os limites do tolerável, daquilo que é aceitável, está colocando em risco a vida das pessoas, da sociedade como um todo, o Estado tem que tomar uma posição. O Estado não pode deixar o crime avançar. Quem manda é o Estado. Então, eu entendo que essa política, ela é, nesse momento, necessária, é um remédio ou um veneno que o Rio de Janeiro precisa experimentar. Mas também não pode tem um sair custo por aí alto. matando Exato. garotos, né? Tem um custo alto, tem. É lógico que toda ação, ela tem consequências. Então, vai, como você citou aí, vai ter questões de bala perdida, pode ter morte de inocentes, mas isso faz parte do remédio. Nem todo remédio, ele é gostoso de tomar. Às vezes ele é um pouco mais amargo, mas ele vai, no final, atingir o seu objetivo, vai fazer o bem. E eu acho que o Estado já passou da hora, principalmente no caso do Rio de Janeiro, passou da hora do Estado tomar a frente e mostrar que quem manda é o Estado e não um Estado paralelo como nós temos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tentou aquela pacificação. A polícia pacificadora. Polícia pacificadora. Eles tentaram algum outro método, né, de fazer isso, mas... Não teve o efeito necessário, porque assim, não é só... Por quê, coronel? Na minha avaliação, assim, não adianta só a ação específica em si, ou seja, vamos enfrentar, porque o enfrentamento talvez seja a última etapa do processo. Você tem que ir para o campo para guerrear. Antes disso, você tem que ter outras atitudes, que é, primeiro, uma questão cultural, e talvez a mais importante antes da cultural seria a questão jurídica. As leis no Brasil, elas favorecem muito o bandido. Ela permite que o bandido vá preso, depois daqui uma semana está passando o Dia dos Pais em casa, está comemorando aqui. Então, assim, precisa primeiro rever a questão penal, né? E outra coisa, a impunidade, a certeza que não vai ficar preso. Qualquer outro país sério, que o elemento pega 30 anos de cadeia, são 30 anos de cadeia, ele vai cumprir os 30 anos, não um dia mais nem a menos, não vai sair para ver a mãe no Dia das Mães, que às vezes nem tem mãe, vai ver a mãe, o Dia dos Pais, etc. Então está faltando essa seriedade, de ser uma coisa séria. Não importa se a pena é longa ou breve, mas ele tem que cumprir do primeiro ao último dia. Ele tem que ter certeza que se ele fizer alguma coisa errada, ele vai responder e vai ter que pagar.
infelizmente, é o que a gente Mas não o vê senhor hoje. acha que a pena é frouxa ou a polícia não tem aparelhamento, não ganha bem? A estrutura da polícia ela é fraca ou a lei que é frouxa? Porque Então, lei tem muita lei. O Brasil tem muita lei, mas demais. muita lei que não serve para Pra nada. nada, né? exatamente, concordo com você. Então- São duas coisas diferentes, né? A polícia, ela não cuida da parte penal, da penalidade, aí é um outro sistema. Mas o que está faltando hoje é assim, hoje o elemento ele cai numa cadeia, digamos que ele não seja um bandido contumaz, seja um elemento que cometeu um crime aí ocasional e vai cair numa cadeia, ele vai sair de lá já com nível universitário, com pós-graduação, com doutorado em crime, porque o sistema hoje faz com que, para ele sobreviver dentro de uma cadeia, ele precise realmente conhecer e entrar para algum time que está Entendi. jogando lá dentro, senão ele não sobrevive Ou na cadeia. seja, se qualquer um de nós formos presos para ser preservado dentro da cadeia, tem que entrar numa organização e vai trabalhar para essa organização até... É uma dívida que você não paga que horror, mais. A vai partir do sair. momento que entra, lá dentro você trabalha para eles, aqui fora você trabalha também. não Então, tem mas jeito. isso é um fenômeno meio mundial, né? Estados Unidos também tem as gangues, lá não é PCC, essas coisas que a gente fala aqui, mas são as gangues que também pegam essas pessoas e eles têm que trabalhar. É um problema sério É um problema isso, né? sério. Mas só que nesses países, você falou dos Estados Unidos, lá se cumpre a pena realmente como deve ser feita. No Japão, por exemplo, o preso tem que trabalhar para pagar o que ele come e o lugar que ele dorme. Aqui não. No sistema nosso aqui, o preso fica... De manhã ele tem o horário para tomar banho de sol, para jogar futebol, o horário que chega a droga. Ele não faz nada. Ele Tinha que passa trabalhar. Exato, ele passa 24 horas por dia pensando no que ele pode fazer. Como eu vou aplicar um golpe, vou pegar um celular, vou ligar pro Emílio, vender um carro para ele roubado, fazer uma chantagem com ele. Todas essas coisas. Que nos Estados Unidos o elemento faz o quê? Bota aquela bola de ferro no pé e ele vai limpar a cidade, ele vai reparar os buracos que estão quebrados nas estradas, ele trabalha para poder realmente pagar o que ele está dando de despesa para a sociedade. Então, mas esses grupos criminosos aqui, esses grupos principalmente de narcotráfico, o senhor não acha que já diz que tem cara do Hamas financiando, mandando arma para mandar droga, diz que é um negócio, é um business mesmo poderoso, né? Não é um negócio de, não é o que a Fundo de gente quintal, vê. né? Exato. Uma Virou um negócio. Virou um negócio poderoso com as empresarial. Farc, com tudo. Oriente Médio, diz que Organizado. é um negócio poderoso, é um negócio que gera muita grana. Muito dinheiro. E onde tem muita grana é difícil a gente Botar ordem. Perfeito. Concordo com você. Não vai ser fácil, não. Perfeito, né? perfeito. Porque acho Mas que passou do... Extrapolou, perdeu Difícil. o controle da coisa. Pode até... Deve Por que voltar. aconteceu isso, coronel? O Olha, senhor que já escreveu Porque onde 70 o Estado mil livros. não domina, Pera aí, calma, o crime domina. Calma, deixa ele falar. Então, são vários aspectos que a gente tem que abordar. O primeiro, realmente, é da inoperância do sistema como um todo. Né? Quando eu digo inoperância, não é que deixou de fazer a coisa porque... É que, assim, como eu falei, as leis são fracas, no meio policial há corrupção? Claro que há, como em qualquer outro lugar. Tudo isso aí vai criando aí um escudo para que o crime organizado fosse dominando. Hoje, se você perceber, em qualquer meio, em qualquer atividade, você tem elementos infiltrados do crime organizado. Eles foram tão inteligentes que eles prepararam elementos, eles pagam para que as pessoas estudem para se formar, por exemplo, em direito, ser advogado, o outro vai prestar concurso para promotor, o outro vai ser juiz, o outro entra na polícia, o outro entra no exército, o outro... Em qualquer ramo vai ter gente infiltrada. Então é um trabalho muito inteligente que não é a força no enfrentamento puro e simples vai resolver. Tem que ser um trabalho de inteligência. Você tem que criar contra-informação, você tem que criar elementos que possam também infiltrar e quebrar o crime organizado. Uma das melhores medidas que apareceram é a parte financeira. Quando começou a tomar Atrás o dinheiro, do dinheiro, né? atrás do dinheiro dele, sem dinheiro não se faz nada. É porque agora a gente vê na televisão eles pegando aí esses caras, tem jatinho, tem casa, vivem como milionários. Todos tal, eles, né? Os que É. estão no topo da pirâmide aí, É. todos eles têm uma vida de bilionários. Então tem que incrível. quebrar por aí. Posso Muito fazer? bem, eu vou fazer um breakzinho rapidinho. O que você quer falar? Eu- Quer chorar? Não. Síndrome de Estocolmo? Ela tá- Não, Essa porque ideia existe Quer vários- casar com o sequestrador? Não, existem vários tipos de sequestro. Você tem o sequestro... Sequestrador George Clooney. Não, querido, Não entenda um existe pouco. no mundo George Clooney. Deixa eu te falar uma coisa. Casa de Existe Papel, o sequestro, o por Rio, exemplo... Relâmpago. O Rio. Existe o sequestro. O relâmpago, existe o sequestro. Ela que meteu no aconteceu Google hoje, tipo de existe tipo o de sequestro tipo Abílio Diniz.
você tem vários... O Abílio Diniz foi... Filha do Silvio Santos. Ah, mandaram Coronel- embora o chileno, né? Norabuena. O chileno. Norabuena. O coronel foi negociador do Abílio Diniz? Sim, sim. Do Abílio? Trabalhei nesse Ele vai caso. contar no próximo O bloco Abílio- que você não, chamava aí. não, esse aí foi do Washington Oliveto, Não, né? esse, o Norabuena foi o Washington Oliveto. Ela tá falando do caso do Abílio Diniz. Foi anterior. Você participou. Não, a gente Participei. Vamos saber precisa da sua saber Que ano qual- foi isso? como que a gente deve 89? reagir. 80... Foi 2001. 91... 90, de 89 para 90. Mas ele vai Eu contar não no lembro a próximo data bloco. exata. Mas Mas o Oliveto acho que é 2000. O Oliveto. Ah, não, do Abílio Mas foi qual esse. que era a sua pergunta? Que Eu quero Não, saber não, a não, diferença não. desses três tipos de sequestro, porque o sequestro de hoje é completamente diferente do sequestro do Abílio ou de um sequestro relâmpago que o cara entra no seu carro e te leva num caixa eletrônico para você tirar dinheiro. Quero saber como que eu devo reagir nessas Puta, outras... Ah, da puta coisa longa. Ué, é verdade? Fica quieto, ele já falou. Baixa Põe a um fone bola. de Não, ouvido é e... diferente. O sequestro relâmpago põe você sai Ouve o Projota. correndo, será? É, põe um fone. Porque outro dia veio uma pessoa aqui que falou que a gente tinha que reagir. Ah, é? Eu não lembro. Quem Falou? falou? Reagir? É, o Superman Senhor, veio eu vou aqui e falou achar isso. aqui a pessoa que veio aqui que falou pra gente que a gente Não, podia um reagir. O que eles falam é... O que eles falam, o cara de armamentista. Ele fala, se o ônibus inteiro tivesse armado... Não teria acontecido isso. Ela foi pipoco na cara Mas aí. também C. Olha a carinha do coronel. Coronel é... Zé C- Metranca, né, coronel? C é C. Não é? Lógico. C. O C permite muita É, coisa. tudo É, bem, o os 37 C. podiam ter Ah, pulado se- em cima do Ah, carro. sei lá. você ia estar lá, você ia pular em cima Não, do Deixa eu carro. falar sério. chorar. Eu vou ia ser a fazer primeira que ia Vamos chorar. nos ater a perguntas técnicas. Sim, essa Pois é. pergunta, Coronel é muito bom. técnica. Afinal de contas, o coronel é muito Ele é muito bom. simpático, ele muito. dá umas É diferente, piscadinhas, eu não sei se ele tá Coronel, negociando com a é É gente. diferente Batista. dos Estou três tentando tipos estocomizar de vocês. É, eu tô percebendo. Não é? Ele é simpático, né, o coronel? Ele dá Eu um vou sorrisinho explicar pro lateral. coronel. Você que Eu vou vai explicar. Daqui a brincando com- pouco ele vai É. levar a gente lá É. na Dirce. Vai Vou querer brincando com o jantar, coronel, eu você sei. vê. Para de zoar eu. Mostrar as espingardas dele. Daqui... Eu vou falar uma coisa pra você. Ele vai prender? Fale, Posso fale. falar um negócio pra você? Fale em voz Você alta. não fez, você tinha que fazer lá o Mossad lá. Verdade, Você tinha que verdade. falar. Eu fui pro Tzahal, exército Ninguém israelense. chega a coronel à toa. É verdade. Só isso Tá que eu vendo? digo pra você. Viu, Paulinho? Certo, coronel? Você sabe muito bem o que eu tô falando. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. É, O quê? Fica zoando aí, ó. Fica tá aí. O zoando. Emílio usa essas técnicas de Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre, tá aqui o nosso querido Coronel Mascarenhas. O coronel é especialista em casos de sequestro. Ele já esteve em Israel, ele fez cursos, ele tem um vasto currículo aqui, que se eu ficar até às 5 da tarde falando aqui para vocês. Mas ele tem vários livros, ó. Negociação de reféns, radiografia do sequestro, contra-ataque e medidas antibomba, como se comportar enquanto refém e gerenciando crises em segurança. Boa. Ô, coronel, é o seguinte, por exemplo, que nem agora a gente tem, né? É uma guerra ao terrorismo, né? É a guerra que o mundo tá vivendo, essa guerra ao terrorismo. E eu tava lendo outro dia e eles falam o seguinte, porque o que aconteceu nos Estados Unidos com o Bin Laden, com esse ataque que os Estados Unidos teve lá? Foi um ataque que aconteceu em solo americano e aquele ataque que foi feito, se pegar a grana que foi gasto naquilo, foi infinitamente menor do que os Estados Unidos gastou para mostrar que aquele território é deles, que aquilo foi um ataque ao território americano. E até hoje eles estão vivendo uma guerra e não conseguem resolver essa guerra, que gastou trilhões e trilhões e trilhões de dólares e não se resolve. Diferente de Israel, porque Israel não faz isso. Israel ele tem um contra-ataque exatamente do mesmo jeito que esses... como é que nós podemos chamar? Quem? Mas é bom, bem Não. colocado. Israel não vai pra cima, se defende. né? Israel ela nunca coloca o Estado atacando os terroristas. É sempre uma coisa meio subterrânea. É um serviço de inteligência que a gente chama assim. E os Estados Unidos não. Ele foi pra guerra, ele enfrentou a guerra publicamente. Aquilo. O senhor acha que vai acabar sendo isso? Vai acabar virando uma guerra subterrânea para não ter tanto gasto com armamento, tanta despesa que eu acho que no final das contas eles vão avaliar isso, né? O dinheiro gasto está sendo... O que o senhor acha? Bom, você fez em alguns minutos uma avaliação aí muito importante do que acontece no mundo hoje nessa questão de segurança nacional. Então são duas culturas diferentes, né? O americano, ele é assim, eu vou usar aqui uma metáfora para dizer,
É o ovo da pata e o ovo da galinha. A galinha bota um ovinho pequeno e sai gritando pro mundo inteiro que botou o ovo. Estados Unidos, né? E a pata bota um ovo com muita substância e fica quietinha, é Israel. Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. Israel trabalha muito com a contra-inteligência, né? Com a contra-informação. E a guerra, para ser vencida, essa guerra do mundo atual, ela tem que trabalhar com muita inteligência, com muita informação. Estratégia. Estratégia, é uma parte, né, de estratégia. Então não adianta, como você foi até aquela pergunta do enfrentamento do crime lá no Rio de Janeiro, é uma parte, talvez a última, de você ir a campo mostrar o que você tem, o seu poderio. Mas antes de chegar a campo, você precisa ter as informações para saber se tudo aquilo que você está levando é necessário, se vai valer a pena ou não. E aí entra também no que você falou, na questão do custo de tudo isso. Então, hoje, qualquer ação nesse campo custa muito dinheiro. Então, os países têm que repensar a forma como vão fazer esse combate. O senhor achou errada aquela intervenção militar que fizeram no Rio de Janeiro? Porque é muito diferente o sistema do Exército do que alguém como o senhor que trabalha com segurança pública, né? O treinamento é diferente. O Exército é ocupar território. Ocupou território... É guerra externa. É guerra. O senhor achou errado aquilo lá? Não há que se falar em que estava errado. Era um remédio que naquele momento precisava ser colocado e talvez fosse o melhor remédio que se tinha ali disponível. Ajudou em muita coisa, sim, na parte estratégica, na parte de planejamento de como fazer esse combate. Mas é área de segurança pública, né? É uma situação interna que deve ser resolvida com polícia. Então a presença de militares era muito importante, porque ela, na questão aí psicológica, ela mostra que o militar ele tem um armamento superior, ele domina, etc. Mas aonde houve, que se esbarrou, que a coisa não teve talvez o êxito que se buscava, justamente na questão das leis. Porque mesmo sendo os militares, no momento que eles estavam trabalhando numa área de segurança pública, eles estariam submetidos ao Código Penal. E qualquer comportamento, qualquer atitude que tomassem que fosse contra o Código Penal, iria responder individualmente pela sua ação. É um trabalho difícil, um trabalho difícil, né? é difícil. E essa Não é só o fio da navalha, né? né? É o fio da navalha, Sim, não é só a questão estratégica de colocar em campo. Tem que ter o respaldo jurídico, senão não Mas funciona. essa estratégia, porque nos Estados Unidos tem campanha, né? No bullets, yes books. Os caras falam pra não ter arma e ter livro, e aqui também a gente fica batendo na educação. Qual que é a estratégia, então, que você acha pra segurança pública? É investir em qual setor? Primeiro. Primeiro, porque são vários os setores Sim. que tem que... Qual é a prioridade que você acha? Na minha avaliação hoje, precisa fazer uma revisão da parte penal. O nosso Código Penal é de 1940, ele está totalmente obsoleto. Então, se como o Emily também falou, leis nós temos até demais. Os deputados fazem um monte de leis, só que aplicar essas leis, ter efetividade não nessas são leis, seguidas. não são seguidas, não acontece. Perfeito. Então tem que ter poucas leis, mas efetivas. Tem que ter cumprimento total da pena. E aí você faz uma reeducação nessa área de segurança, né? E isso começa também dentro de casa. A primeira lição você aprende dentro de casa. Muitos dos criminosos, eles começaram a aprender a entrar para a área criminal dentro de casa, com o exemplo dos pais. São famílias que não são famílias regulares, famílias socialmente bem colocadas. Então, um elemento que nasce num ambiente desse, a tendência, se ele não for salvo, se ele não for retirado desse local, é que ele termine criminoso. Infelizmente é isso. Você é contra ou a favor fazer com que a população esteja armada? Você acha que se alguém dentro do ônibus estivesse armado, seria uma solução? Claramente preparado. Só para deixar claro, claramente preparado aí o cidadão de bem. Não é qualquer mané aí com uma arma na cintura. Lá vem. Exatamente. Assim, eu acho que o que existe nos Estados Unidos hoje, dessa liberdade de se poder ter uma arma, eu acho que é importante. Porque as pessoas têm liberdade para um monte de coisa. Por que não ter para arma? Sim. Desde que, como ele falou, esteja muito bem habilitado para isso. Não adianta ter uma arma se você não está habilitado para usar. Antigamente, quando tinha os assaltos a banco, na década de 90, eles roubavam o banco e entravam com uma granada. Aí a polícia cercava, o cara pegava a granada e jogava sem tirar o pino. Então ele tinha um armamento forte, uma granada, tinha um fuzil, não sabia usar. Aqueles então, 38 velho, né? Não adianta. É igual comprar um carro. Ninguém compra o carro e sai dirigindo por aí, né? Se não souber dirigir, não adianta comprar o carro. Então, eu acho que as pessoas têm o direito à autodefesa. Isso começa, para você ter uma segurança boa, começa na autodefesa para depois vir a segurança social. Então as pessoas têm que ter direito e acesso à arma, desde que devidamente habilitado, treinado. Mas será que não aumenta, não? Jeitinho brasileiro. Não aumenta o número de... Os caras falam, né? Cara, briga de roubar. trânsito, tá no boteco. É difícil, entrar nessa discussão. É como nós falamos, É o que o Morgado fala. Todo remédio ele tem aí os seus efeitos colaterais, né? Eu devolvo com a seguinte forma.
Por que começou a aumentar muito o número de roubos e violência? Porque só os bandidos tinham arma. Sim. Então as pessoas, você entrava num local, você já sabia, eu sou uma vítima aqui, a qualquer momento vão me atacar. Se o bandido souber que você pode estar armado, talvez ele desista da ação naquele momento. Então a gente não sabe, né? São situações que efetivamente a gente não tem como ter um resultado positivo. Então existem correntes que são a favor e contra. O que o senhor acha o papel da imprensa em casos como esse, assim? O senhor acha que dá uma supervalorização aí no crime e talvez isso possa ajudar quem está pensando em fazer? Ou você acha que a cobertura é tranquila ou está exagerado mesmo o jeito que... Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Tem até um filme muito bom chamado Quarto Poder, que é justamente uma situação de tomada de refém dentro de um banco, que mostra o papel da imprensa. É bom esse filme. É bom, você assistiu, né? Assisti. Muito bom. Então, assim, é necessária a informação. É muito importante. Até porque você precisa saber o que a opinião pública está pensando. Só que esse papel da imprensa, ele não pode interferir na tomada de decisão pelo comandante da operação. Ele tem que estar alheio a isso aí. Ele tem que ser técnico e profissional. Mas é importante divulgar. Até porque, em muitos casos, a própria presença da imprensa resolveu a ocorrência. Eu tive várias situações com tomadas de refém, ou ocorrências com refém, que a imprensa chegando, o elemento se entrega. Ele acha que aquilo é uma garantia, que está preservando a vida dele, ou ele só queria falar, dar um recado, ele dá o recado para a imprensa e acaba resolvendo. Então é importante, desde que seja de uma forma coordenada. Não pode, para fazer um furo de reportagem, querer mostrar algo que não pode ser mostrado. Certo. Então, dessa forma, sim. E qual foi o caso mais difícil que você teve aqui em São Paulo? Você pode falar? Olha, eu tive alguns casos que eu considero difíceis, mas um dos mais importantes foi um garoto na zona sul de São Paulo, ali perto do bairro dos Remédios, Vila Mascote, que o garoto estava como refém no colo do seu padrasto. E ele, para se vingar da mulher, queria matar o garoto. O garoto de... Corno. Isso que é o problema de liberar arma, é os cornos. Também. É isso que eu tenho medo. Também. A gente Também. não sabe o que é capaz de falar quando O chifre bate, amigão. É só chamar a Marília Mendonça que ela resolve. Coronel, você sabe. Tomar aquele rabo de galo no boteco, Cê dá sabe, aquela dor mas no coração. Mulher mata mais do que revólver. Ai, Emílio, não é não. Você sabe disso. Você sabe. Você é um especialista. Ele manja, ele é bom. Mas deixa ele contar Mas isso. o cara Desculpa. Não, é interessante. Isso daí é um tema importante desculpa para ser interromper. estudado. Você estuda, negociar com corno. Mas eu vou dizer para você o seguinte: quando você trata com um bandido que já é, vamos dizer assim, entre aspas, profissional, contumaz, você tem uma previsibilidade na conduta dele. Quando você pega um elemento que é novato, um amador, você nunca sabe o que ele vai fazer. Eu comentava o caso do sequestro relâmpago. Quando o sequestro relâmpago, você corre muito mais risco sendo vítima do sequestro relâmpago do que no sequestro clássico. Porque esse elemento a qualquer momento pode usar de violência. Não estocolmizou, não teve raporte, aparece uma viatura policial, você fez alguma coisa, ele pode usar de violência. Então, quando você está negociando com alguém que não é profissional naquilo que faz, você não sabe exatamente em qual momento ele vai tomar uma atitude mais drástica. Ele pode ficar passional ou sob efeito de drogas, que é pior ainda, né? Então, essa função de negociar, de você atuar em situações com refém, ela é muito delicada. Ela depende de uma série de situações que devem ser avaliadas no momento. E você não pode errar, né? Você é que nem um médico. Se você errar, não tem volta. Qualquer outra profissão, você erra, você consegue consertar. O médico, se der um diagnóstico errado, ou o policial se atirar no momento errado, não tem volta. É um trabalho muito sério que vocês fazem. Vê o menino do Metaforando aqui, que ele faz análise de expressão corporal, facial, e você citou vários, raporte, outras coisas. Como é que é? Tem um investimento da polícia? Você fez esse estudo, né, para aprimorar no seu trabalho? Como é que é? Sim, nós fizemos vários cursos. Na época a gente estava, em 1990, nós recebemos, era tenente, trabalhei 9 anos e meio na rota e fui chamado para montar o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais. E para montar esse grupo, a gente foi buscar aí estudos com a SWAT americana, fomos para Israel, para vários locais para montar. Boa. E um dos cursos que a gente montou aqui, que era o de negociador, muito baseado na programação neurolinguística, né, que é uma parte da psicologia muito importante, e também em artes cênicas, para você poder interpretar e representar para o tomador de refém. Então é uma coisa muito profissional. Não é qualquer um que pode ser negociador. Arte cênica, você dá uma atuada lá, né? Sim, legal. Você tem que representar, às vezes... Não é bom ficar falando muito, né, doutor? Senão os caras vão saber. O cara que tá pensando em sequestrar mas hoje, assim, não existe mais segredos, né? Tem filmes específicos sobre isso, mostrando. Então, assim,
O que importa é você, quando chegar no local como um profissional de polícia, você está preparado. Boa. Porque se você não estiver preparado, você vai responder pelos seus atos, né? E nem sempre, mesmo que você busque sempre uma ação exitosa, que se você quer o sucesso da operação, às vezes um fator que nem depende da sua vontade acaba prejudicando a ocorrência. Esse caso, por exemplo, se tivesse lá dentro um passageiro armado e resolvesse atirar no elemento, poderia ter um desfecho totalmente diferente. Poderia Verdade. até pensar que era o outro... Matar um inocente. Não, um comparsa dele estava lá dentro, não Sim. sabe. Então, como você não tem todas as informações do momento, fica difícil você realmente dar um diagnóstico daquilo que está acontecendo. Mas você pontuou bem, tem que Mas estar preparado tem que para estar fazer muito isso. bem preparado. Legal. Coronel, você deu uma aula aqui Foi hoje. legal, hein, Deu Coronel? mesmo. Parabéns, viu, Só não meu? deixaram ele contar o final. Você sabe que... Ah, do menino, lá, É. da Vila Do menino. Mascote. Da Vila Mascote. Sim, então, foi uma ocorrência que nós, inclusive, tivemos que entrar. Nós fizemos parecido com essa ação aí, uma ação distrativa, né? Na frente do prédio, onde ele aparecia sempre com um moleque. E nós entramos pelos fundos, arrombando uma porta, colocamos uma escada do carro de bombeiro, estava no segundo andar, a gente conseguiu subir. Enquanto o pessoal fazia a distração, nós arrombamos a porta e conseguimos neutralizar o elemento. Não houve o efeito letal, não precisou matar esse elemento, né? A gente conseguiu, jogando gás e ir para cima, dominar. Mas assim, é uma ocorrência difícil porque você vê uma criança de 2 anos de idade, Nossa. ela não sabe nem o que está acontecendo. E você sabe que se você errar e alguma coisa acontecer com aquela criança, você vai pagar muito caro por isso. Então é uma ação de muita responsabilidade. Mesmo porque a consequência, ela vem depois. Porque, por exemplo, que nem esse caso que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Agora você já começa a humanizar aquele menino. Já começa a aparecer uma profissão. Queria ser bombeiro, já estão falando. Se você É tá uma ali... vítima da sociedade. Exatamente. né? O sonho dele era ser Aí bombeiro. vira o... Hollywood, um Cria filme, muito né? folclore em Melhor, cima sim. do caso, né? É Cria muito complicado. folclore, é complicado. É complicado. Boa. Você acha que, por exemplo, que nem na Nova Zelândia, eu não sei o que ela era, se era prefeita, o que foi e tal, daquele caso que ele entrou na mesquita, Sim. na Nova sim, Zelândia, sim. e picou bala e matou um monte de gente. Ela não deixou aparecer, não identificou quem é essa pessoa. Não, como? Ninguém sabe quem é essa O pessoa. cara fez uma É carta. até melhor, porque aí Não não vai tem ter a gente foto querendo dele, a cara fazer dele, igual. Não sabe, ela não deixou. Ela falou: não, isso aqui é. Às vezes é promoção. Ah, sim. É. Pra não promover o que eles Essa chamam de. Tem discussão. até um termo em inglês, Sim. que é a pessoa que acha legal e quer Se aparecer. Copiar. copiar esse. O louco. O que você acha disso? Mas também vai de legislação, né? É o que eu falei, é uma questão cultural e de legislação. O que você não pode fazer é apologia às coisas. Então aqui, assim, no primeiro momento fica se torcendo para que a polícia resolva a situação. Resolveu a situação, aí vai buscar, como você disse aí, identificar quem é aquela pessoa. Não, era um coitado, era uma vítima da sociedade. Aí começa a colocá-lo na situação, não de bandido, mas numa situação de vítima da polícia, que houve a violência policial. Então, é esse tipo de coisa torna a profissão de policial no Brasil muito difícil. Sim. Não há o devido reconhecimento com uma ação policial. O que a gente gostaria que acontecesse, e vou falar como policial, assim, trabalhou bem, tá ótimo, você cumpriu a sua missão, você tá de parabéns. Trabalhou errado, você vai responder pelo que você fez, mas de uma forma profissional. Claro. E não ficar depois dizendo que é violento, que gosta de matar, e as coisas, esses adjetivos que a gente começa a perceber. O problema é a tropa ter moral baixa, né? Exatamente, Aí- aquilo que nós falamos. A aí tropa é tem a que estar- desgraça. a desgraça. Então Né? a tropa tem que estar sempre de moral elevada para poder ter um bom resultado, para ser profissional, né? É. Boa. Queridos ouvintes, nós que somos especialistas em meteorologia, hoje fomos especialistas em... hoje em dia todo mundo é especialista. Sequestro. Qualquer assunto jurídico, Sim. tudo Futebol, ministro do Supremo, política, futebol, técnico, Copa do religião. Mundo é tudo técnico Sim. e tal. Mas eu acho que o Que coronel programa. que aqui Deu teve- aula. Deu deu aula. um pouco uma explicação de como funcionam essas coisas nesse caso muito triste, muito chato, né? Muito triste. Que aconteceu no Rio de Janeiro. E a gente queria agradecer, coronel. Obrigado por você ter vindo aqui no programa hoje. Valeu, viu? Eu que agradeço, uma experiência muito bacana, porque além de tudo, vocês conhecem do assunto, então fica muito Boa. mais fácil. Mas A gente vem. Conhece Você gostou da entrevista? Eu gostei das perguntas, Boa. gostei da forma como você conduziu, A gente fez Emílio. a Ele Uma forma- conduziu bem. É um assunto assim cênicas. difícil, delicado de falar, Denso. mas Né, você você é muito conseguiu tornar agradável. suave. Então a gente É. conseguiu passar as nossas mensagens aqui de uma forma Boa. suave. Isso é muito importante. Você faz a coreografia no final? Não, Que não. pode- Tá zoando. Tem Ó, Batista deixa eu aí, ó. passar para vocês o livro aqui do Coronel. Quem se interessar, Negociação de Reféns, Radiografia do Sequestro. Ele tem 5 livros. Contra-ataque, medidas antibomba. Esse aqui eu vou comprar para
para nossa querida Marina como se comportar enquanto refém. Ela quer saber, né? Ela tá louca, mano. Isso. Eu e, o, não. e o gerenciamento de crises em segurança. Apaixona no cara. Coronel Mascarenhas, muito obrigado pela sua presença Valeu, aqui no agradeço. Pânico Obrigado. na Valeu, Jovem Tom. Pan. É isso aí. Muito bem, meus amores. Nosso Robert hoje aqui, Family Guy. o Antônio. Como é que é o seu nome artístico? Kennedy Linhares. Kennedy Linhares, radialista lá do Ceará, quer deixar o seu Insta? O Insta, radialista Kennedy Linhares. Só isso? Só, tudo junto, Mas você radialista. quer o quê? Qual é a sua intenção, Paulo? Ah, pra aumentar os seguidores lá no estado do Ceará. Fazer né? uma permuta, Então, né? Não, pergunta não. Fala aí. Radialista Kennedy Linhares. É, Em homenagem ao John Kennedy? Eu acredito que sim. Que ano você nasceu? 84. É. Deve ter Você é sido. menino ainda. Você já Foi viu uma uma lição mistura da- 84 eu já tava militando aqui. Kennedy, né? Preciso de minha Tava aqui? aposentadoria rápida. Você vê, você Lógico. foi uma lição na minha vida. Por quê? Você Olha lá. foi ignorado pelos outros da mesa, da bancada embaixo. Não E aí foi, eu não. abracei De forma esse. nenhuma. Foi sim. Não foi, não. Eu É. chego aqui, eu Foi sim, cumprimento é importante. todo mundo. Chegou Você, atrasado. as palavras, Verdade ou não mentira? falam Não, errado. é verdade. Eu Aí devo eu ao falei, Daniel Não hoje. deve falar Eu que devo não. estar aqui hoje ao Daniel. Eu olhei, Ah, sim. eu olhei e falei, pô, esse cara é legal, meu. Pega o telefone do cabide e vem aqui. Então a gente tem que dar mais atenção pros ouvintes. Não, Toda vez pera que aí. alguém passa. Não, mas o aí, Emílio foi atencioso, o Morgado também. aí o que, que ele falou? Não sou eu que Mas cuido. você foi que quebrou Você meu não, gato. você não foi, não. Você ouviu agora. Toma, tonta. Você viu ontem? Não é nem Você isso. não viu ontem, não, Peraí. rapaz. É só dar Calma, atenção, Mari. É mais porque eu vim atenção. ontem. Peraí. Não, mas eu vi hoje. Ele fez o negócio que o Bolsonaro faz que chama nepotismo. Ou seja, esse cara veio aqui ontem, a gente Foi, tava sim, descendo. lá embaixo. Na hora de almoçar. A gente tava Eu descendo. não vi. Tava descendo. Aí ele você falou, olha o "Pô." gordão mala. Não, não falei não. Falou sim. Você. Falei não. Fui muito educado com ele. Foi mesmo que eu tava junto. Aí ele falou o seguinte, falou, ó, eu queria vir aqui, eu sou do Ceará, tinha uma cearense aqui, ontem tinha Foi menina. por coincidência, Foi, não Ele sabia. falou, eu quero estar aqui. Eu falei, cara, você me desculpa, mas eu não posso porque eu não cuido disso. Quem cuida disso é o cabide. Eu não sei como é que tá a agenda do cabide. Procure o cabide. Evidentemente, para me desvencilhar logo. Se livrar logo Pra daquele me livrar logo mal. pra frente. Era pra Mas mostrar- foi educado. Mas de uma maneira muito... Eu não fui Claro, educado. eu Tirou acredito. foto, fez Posso vídeo. fazer uma foto? Fiz a foto com ele. Eu falei, puta, lá vem esse filho da mãe. Outro chato vai pediu pedir uma uma foto foto com a mulher. Não pode fazer com a minha gente mulher? morrendo de Eu falei, fome. "Lógico." Ele ama tirar Aquela foto. puta fome. Fome, não, Já não, 2 fala. da tarde, Esse 2h30 da horário. tarde. Mas Estômago nas costas. não fui mal Não, educado. não Peça foi. pra Mas vi tirar no seu foto com olho que Emílio. você tava Claro. puto. Não, da tudo vida. bem. Mas é só falando, resumindo, eu te escutado aí, legal, um cara legal. Zuckerman Ó, vai valeu. visitar a Canoa Quebrada. Convidei Eu vou. você É isso que ele também. queria. Era isso que ele Ele queria? queria um guia e lugar É. pra ficar. Se tivesse oferecido, a vaga era sua. Mas aí não cabeu ou você. A gente tá- A nossa foto não coube na memória do Ah, não telefone. tem problema. Não coube. Tá lá. Faz montagem depois. A gente tira um banner. É. Muito bem. Saiu metade minha e sua. E amanhã parece que é aniversário dele. Amanhã é meu aniversário. Pô, parabéns. Foi estar aqui Então com siga lá o Parabéns. Instagram dele, radialista Kennedy Linhares, Sensacional. pra você aí do Ceará. Morgadinho, tem show? Rogério Morgado amanhã, lá em Guarulhos, no Nil Cabala, um show muito bacana. Entra lá, @Rogério Morgado, que tem nos stories como você faz pra entrar de graça nesse show. E lembrando também o Talk Show no ar. Com ele, o nosso vereador, o Fernando Holliday, tá muito engraçado. Nosso não. Tá divertido. Ué, Não, não, não é é que você não nosso, votou não. nele, que não Ah, é seu, não. nosso. É lógico, você mora em São Paulo, é seu não vereador. meu vereador, é seu. É seu vereador aí. Tá ok? Então tá lá, Fernando Holliday, muito engraçado, com torta na cara do vereador e tudo mais. Você que queria dar torta na cara de Sério? polícia. Opa! A gente não tem limite. É isso aí, é igual o cartão da Marina. Não temos limite. É isso Graças a aí. Deus. Muito Ok, obrigado show. a todos. Amanhã a gente tá de volta Vai ser aqui. legal amanhã, viu? Qual é amanhã? Amanhã é aquele Nicolas Vital. Quem é Nicolas Vital? Agradeço aos agrotóxicos por Ah, é estar sobre vivo. agrotóxico. Putz, agora amanhã vira todo mundo Ambientalista. Mas você sabe que ambientalista. eu fui estudar? Ai, Ah, nossa. Pronto, tá Ah, estudado. foi pra Harvard. Não é ruim, não. Eu Ela como foi tudo. ontem pra Harvard. É igual a Bate clima, e volta. igual a Estudou no climatologista. Isso. É, igual o cara que eu do não clima. compro- Marina tem eu 3 compro diplomas tudo no com Wikipédia. agrotóxico. Eu vou dizer uma coisa pra O você. cara do clima veio aqui, ela... Impressionante. Você tá louco? Eu vou dizer Diploma uma... Mas eu não Wikipédia. vou ser contra o agrotóxico, porque eu como. Gralha, não precisa de tudo. gralha. Pode
Respira, Cheblon, Não, calma. não, eu tô impressionado, que você que é radialista. Eu tô estudando. Como as pessoas estão especialistas Não, em eu vários não sou A assuntos. Joelma entra no Google agora, você tá impossível. Emílio, eu peguei o final do Barça, Posso né? falar? Eu peguei Vocês o final são da enciclopédia Isso, Barça. isso. Ainda peguei o finalzinho. Mas Saudade da Barça. A Barça que você tinha era pesada. É. A Posso só falar uma coisa? Você tava no Vocês colégio, três são passava muito aquele mala chatos. vendendo Fala pra isso. você. A Barça era uma coisa que enchia o saco. É. Ir lá ter que E lousa abrir. mágica. No armário. Também. É. A dona agrotóxico agora Não, amanhã. vocês são muito chatos. Calma, Sabe Joelma, por quê? segura. Porque a gente vê um monte de entrevista do cara. Aí, não é, eu não vou contra o cara porque eu como tudo errado. Eu como todo negócio. Tudo Como? tem Come. Tá, tá. como? Come. É. Entendi. É, não Eu- sabe comprar um arroz, vai falar de Claro que eu agrotóxico. sei comprar. eu Vai. compro- Não sabe nem Sim. comprar arroz, vai Fica falar de falando. Eu sei agrotóxico. comprar. Coitado do Ai, Não sabe velho. nem que tipo de arroz comprar. Morgado, que arroz que você compra? Que eu Arroz queria comprar um. agulhinha. Eu não sabia. A pessoa eu chega no comprava. supermercado não sabe que arroz Não é, comprar, eu não quer lembrava a discutir marca. agrotóxico. Eu não vou discutir Sensacional. porque o que o cara falou, o cara tem razão. E o climatologista? E o climatologista? Ah, isso não tem razão. Ah, olha lá. É. Não, mas eu não Greenpeace. sou boa. Ah, o pessoal vai começar a E vir o Bolsonaro tá né? importando queimada. Quem é capaz? Importando queimada, gente. Isso daí também é besteira. Muito bem. Gente, amanhã meio-dia a gente tá de volta. Olha, tudo de bom. Tchau, valeu. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!